quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta Espíritas, amai-vos uns aos outros e instruí-vos no caminho a seguir. Amai, respeitai, protegei. Se você quer sucesso, continue ligado. Apoio Cultural. Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie em web rádio. O próximo programa é uma produção independente, portanto de total responsabilidade de seus apresentadores e produtores. Agora, na sua web rádio Fraterno, o programa Cuscuz com Espiritismo, um programa que alimenta almas. Realização: Centro Espírita Lar dos Humildes. Apoio Cultural, Grupo Fraterno e Amigos Solidários. Salve, salve, nação cuscuzeira! Vamos iniciando, continuando neste mês de abril. Hoje o nosso programa promete, assim como todas as quintas-feiras. Olá para você que está aí na sua casa, no trânsito, qualquer lugar que seja, inclusive na Via Láctea, na Suíça, Europa, América Latina, porque latinos nós somos. Um beijo para todos vocês que fazem essa nação cuscuzeira. Bora harmonizar a nossa noite de hoje com a boa prece inicial, pois eu gostaria de chamar a nossa querida Françoise Marie para a prece inicial. Valeu, Paloma. Que animação. Mulher, se tu tiver, olhe esse negócio para animar e dar um bem-estar na gente. Gente, vamos fazer a nossa prece, iniciando agora. Quem quiser fechar os olhos, tudo bem. Quem não, quem preferir ficar com os olhos fechados ou abertos, fique muito à vontade. Senhor Jesus, Mestre de luz, envolve-nos em vibrações de amor, de fraternidade, de irmandade, que possamos perceber a oportuna chance que estamos tendo nessa encarnação de conhecer essa doutrina de amor, de nos trabalharmos para sermos melhores a cada dia. Abençoe o nosso querido palestrante, que ele seja envolvido em muitas luzes, em muitas bênçãos, para que o recado seja passado, que possamos desenvolver dentro de nós o bom hábito pela leitura, a música,
momentos de trabalho em prol do nosso próximo, que estejamos dentro dos nossos lares, que luzes benéficas através das ondas do rádio possam percorrer os nossos lares, os nossos trabalhos materiais, os nossos trabalhos espirituais, para que sejamos úteis e seguidores do bom Rabi da Galileia. Abençoa-nos na noite de hoje e traz-nos toda a paz que necessitamos. Que assim seja. Assim seja. Alô, alô, cadê ele? Cadê ele? O rei das picapes, DJ JP, com seu ventilador, nesse calor de 28 graus, com sensação de 35. Solta o som, DJ. De Oliva Pizzaria e Delivery, a melhor pizzaria da cidade. Temos promoção de segunda a quarta. De Oliva Pizzaria trabalha com massa crocante italiana. De Oliva Pizzaria está localizado na rua Seixas Correia 380, Parangaba. Ou, se preferir, use o nosso WhatsApp 34836346 e faça o seu pedido. Ganhará
Eita, que noite linda! Saudações, pessoal, saudações. Para você que teve uma semana difícil, uma semana boa, uma semana mais ou menos, tudo vai melhorar, tudo passa, até a uva passa, até o motorista e o trocador também passam. Por que não? Por que não, meu caro e minha cara? Vamos iniciar com uma boa cumbuca de cuscuz, com água fluidificada. Preparem-se que hoje o tema ele é bem interessante. Muita gente tem dúvidas. Menino, tem o povo dá uma de São Tomé, dá uma de Tomé. A dúvida é um tema vasto, 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 que sabemos é o grãozinho de areia perante um deserto do Saara. E, para nossa compreensão, vamos aprender a mais sobre esse tema, que, inclusive, Clube das Crianças Sonâmbulas, se aproxeguem, que vocês vão adorar o tema de hoje. O tema de hoje é letargia, catalepsia e sonambulismo. Ivone do Amaral fala sua experiência. Gente, crianças sonâmbulas, venham, pode vir, que hoje promete. Vamos receber com muita alegria nosso querido Neto Dias. Tio Neto, seja muito bem-vindo, muita paz e muita luz. Olá, gente, boa noite. Espero que todos estejam bem, os que estão em casa aí nos assistindo, no trânsito, né? Nos ouvindo, melhor dizendo. É sempre uma alegria participar desse momento aqui com vocês, que é um momento porque é alegre, né? Bem descontraído. Trazemos a mensagem, uma mensagem séria, importante para as nossas vidas, sempre às quintas-feiras, nesse horário de 19 horas, mas, ao mesmo tempo, de um modo descontraído, né? Pelo menos os apresentadores, para quem está presente aí, nossa amiga... Eu vou... Não vou... Já disse para mim que não ia repetir essa palavra, então não vou repetir. Mas, de todo modo, vamos à frente, né? Vamos iniciando aí com o tema de hoje. O que eu ia dizer eram as cuscuzetes, são as defensoras do cuscuz, né? Do cuscuz com espiritismo. Mas o tema é um tema, não é muito simples, né? De ser compreendido, não é um tema que não deixe nenhuma dúvida sobre nós. Por mais que a gente estude, a gente tem sempre uma dúvida a respeito dele, fica sempre algo pendente. Até porque o que nós sabemos a respeito do mundo espiritual, apesar de toda a obra espírita, apesar de toda a obra trazida inicialmente por Allan Kardec e posteriormente pelas obras psicografadas por Chico e vários outros amigos médiuns que receberam mensagens tão profundas. E um exemplo disso é a dona Ivone do Amaral Pereira, que nos apresenta uma obra bem pessoal, eu diria, porque fala da experiência dela, né? Fala de todas as experiências que ela viveu como médium, e ela traz, dentre esses temas, no Recordações da Mediunidade, a questão da letargia, da catalepsia e também do sonambulismo. Então, esse é um tema que nós estamos trazendo hoje para a nossa rádio, Rádio Cuscuz com Espiritismo, do Centro Espírita Lar dos Humildes. E vamos, então, como é um estudo espírita, nós certamente temos um início disso, o início do tema, a codificação não deixaria de tratar do mesmo, né? Então, em O Livro dos Espíritos, nas questões 422, 423 e 424, Kardec trata do tema no que diz respeito à letargia e à catalepsia.
E na 425, à frente, trata do sonambulismo. Então, na 422, Kardec faz o seguinte questionamento. Lembrando que o último dia 18 foram 166 anos do lançamento dessa obra, né? E que Kardec, como sempre, sendo homenageado em diversos locais do mundo. Então, na questão 422, Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos. Os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. Aí ele faz essa afirmação e depois pergunta, é pelos olhos e pelos ouvidos que tem essas percepções? Ou seja, os letárgicos e catalépticos, eles têm essa capacidade de ver e ouvir, né? E a pergunta de Kardec é se é pelos ouvidos e pelos olhos que eles têm essas percepções, né? E os espíritos respondem, não, pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Por qual razão isso, né? O que acontece nesse fenômeno, né? O corpo, ele fica numa situação, quando letárgico, significa que ele está totalmente paralisado, e quando ele é cataléptico, algumas partes do corpo paralisam, né? Ele fica, meio como se nós estivéssemos num sono assim profundo, em que o espírito tem a capacidade de se afastar do corpo temporariamente, e a gente se dá ali, nesses casos da catalepsia e da letargia, até a respiração ela deixa de existir, os órgãos é como se parassem de funcionar por completo, mas, de fato, isso não ocorre, porque senão haveria, de fato, a morte do corpo. E chegando na situação da letargia, inclusive, a decomposição, né? Apresentando sintomas, inclusive um mau odor, um mau cheiro do corpo, quando deixou de ter as suas funcionalidades, né? Orgânicas. Então, a ideia, a sensação que se tem é que, de fato, aquele corpo cessou a sua existência, parou de funcionar. Os órgãos todos estão, como se estivessem paralisados. Na questão 423, Kardec pergunta, na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? E eles respondem, na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado, rompendo-se por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro integral se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que um homem aparentemente morto volve à vida, que a morte não era completa, né? Então, é o que a gente havia dito. Na letargia, a impressão que se tem é que o corpo paralisou, de fato, os órgãos pararam de funcionar e ali não há mais vida. Mas não é esse o caso, né? Não, que nós vamos citar aqui, e algumas outras referências também constantes no contexto bíblico. Então, a questão seguinte, 424, para a gente encerrar ou dar um andamento mais rápido no que diz respeito ao que contém na obra, em O Livro dos Espíritos, na 424, Kardec pergunta, por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido?
E eles respondem, os espíritos, sem dúvida. E todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então, só reiterando, enquanto o espírito estiver ligado ao corpo, ali ainda há vida. Só há a morte, de fato, do corpo quando os órgãos param de funcionar. Todos os órgãos perdem a sua funcionalidade. Ali há a morte do corpo. Nesse caso, já há o desencarne? Nem sempre. Porque, dada a ligação do espírito ainda ser muito materialista, ele não aceita aquela condição e continua ali por um tempo mais ou menos longo, de acordo com a assistência que é encaminhada para eles, né? Que é encaminhada para cada situação. Então, nesse caso, a letargia e a catalepsia, eles derivam sempre do mesmo princípio. Que princípio é esse? Né? A perda temporária da sensibilidade do movimento. Por uma causa fisiológica, é fisiológica a questão, ainda inexplicada. Então, não tem uma explicação científica para isso. Não tem algo claro, evidente, que diga o porquê dessas situações, né? Mas, logo mais, a gente vai ver algo que talvez seja uma resposta para a gente. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural, é sempre um processo natural. Já a catalepsia, ela é, por vezes, espontânea, ela pode ser provocada, né? E suprimida artificialmente pela ação magnética. Então, para a gente entender um pouquinho a força do magnetismo nessas ações, então, nem sempre num processo de catalepsia, ela é uma situação natural. Em boa parte das vezes, ela é uma situação que é espontânea, que é provocada, tá? Então, um pouquinho sobre o sonambulismo, né, que é na questão seguinte, a 425, Kardec pergunta, o sonambulismo natural tem alguma relação com sonhos? Como explicá-lo? E os espíritos respondem, é um estado de independência do espírito mais completo do que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, no sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo, ou seja, o espírito tem consciência do que ele está fazendo naquele momento. Ele se utiliza, então, dos órgãos materiais do corpo, né? Achando-se, de certa forma, em estado... de certo modo, a gente pode tratar ali como um estado cataléptico, tá? Deixam de receber as impressões exteriores. Então, esse estado se apresenta principalmente durante o sono. Durante o sono. É a ocasião em que o espírito pode, como já falamos, abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar gozando de repouso indispensável à matéria. Então, quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, quando vamos dormir, a gente leva algumas preocupações conosco do dia a dia. Eu tenho que fazer tais coisas amanhã eu tenho que fazer no meu trabalho um relatório, amanhã eu tenho que fazer um bolo para uma pessoa, amanhã eu tenho que, enfim, fazer qualquer que seja a atividade. Quando nós vamos dormir com o pensamento voltado para isso, há muito de possibilidade de a gente
durante o sono físico, né, do corpo, durante o repouso do corpo, o espírito ter essa ação sonambúlica, né? Então, e de fato, tem casos que foram catalogados, né, sobre isso, e de fato o espírito passa a agir. O corpo está ali, tanto que em sua maioria está como se estivesse de fato dormindo, não necessita da visão, da utilização dos órgãos do corpo físico, especialmente a visão, a audição, não necessita disso, mas o espírito comanda o corpo naquele momento e ele faz, o organismo físico está ali sob total comando do espírito naquele momento, né? Então, tanto que ele não tem consciência do fato quando retorna ao seu estado normal. Então, o espírito serve-se do corpo como se serve de uma mesa ou de outro objeto material qualquer, no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Então, isso é uma explicação de Kardec para a questão do sonambulismo. Ele faz esses comentários e que traz um clareamento maior para a gente, né? Então, entrando de fato aqui no Recordações da Mediunidade, tem um questionamento que é feito, no capítulo 1, a Dona Ivone, essa psicografia foi com o aparato do Dr. Bezerra de Menezes, né? No capítulo 1, ele traz todo um relato sobre essas características do que é a catalepsia e a letargia, e aí ele faz algumas citações, né? E tem um questionamento que é feito para ele, para o Dr. Bezerra. Podereis dizer-nos algo sobre a catalepsia e a letargia? E ele vai responder da seguinte maneira: quem for atento ao edificante estudo das Escrituras cristãs encontrará em o Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente nos capítulos 9 de São Mateus, 5 de São Marcos, 8 de São Lucas e 11 de São João. Aí nós vamos ter aquelas curas com relação ao filho da viúva de Naim, a filha de Lázaro, e o caso mais emblemático, a filha de Jairo, perdão, e o caso mais emblemático, a situação de Lázaro, que está no capítulo 11 do Evangelho de João, de São João. Então, Dr. Bezerra traz essas lembranças de que são passagens constantes dos 4 evangelhos e que ali o Cristo já, com toda a sua capacidade, com todo o seu desenvolvimento moral, intelectual, ele entende o que se passava ali naquele momento. Até hoje, a ciência tem um olhar de imaginar que, melhor dizendo, a ciência hoje ela compreende que esse fenômeno, ele de fato ocorre, como já tem vários outros fatos catalogados no âmbito científico, né? Claro, não com esse mesmo olhar que a doutrina tem, mas eles têm lá as suas ideias no que diz respeito aos fenômenos catalépticos, às experiências de quase morte, enfim, que são situações assim relativamente parecidas, né? Então, Dr. Bezerra traz a lembrança, esses casos, né, contidos nos evangelhos, e para a gente clarear melhor no que diz respeito à compreensão da medicina, né, a ciência moderna, oficial, a medicina, conhece a catalepsia e a letargia, classifica-as como tais, mas não há um interesse maior, mais aprofundado por elas, pelo menos na época em que foi escrita essa obra. Só que a ciência psíquica, né, a psicologia, a psiquiatria, tiveram interesse mais aprofundado no que diz respeito a isso, né? Então,
associado com o trabalho da doutrina, né? Porque a doutrina se debruçou sobre isso, se debruça sobre isso. Não só essas duas, a ciência psíquica, não só as conhecem, como se interessam grandemente por elas, pois que as estudam de modo aprofundado, né? Tirando delas grandes ensinamentos e revelações em torno da alma humana. E por isso podem curá-las e até evitá-las, ao mesmo tempo que também poderão provocá-las, contorná-las, dirigi-las, orientá-las e delas extrair conhecimentos esplendentes para a instrução científico-transcendente a benefício da humanidade. Então, a ciência psíquica, ela se debruça sobre esse tema, sobre essas situações da catalepsia e da letargia, de modo mais profundo, encontrando respostas efetivas para essas questões. Situações de pessoas que vivenciaram isso, que passaram por esses momentos, né, por essa experiência e que retornaram à vida, né? Então, há um trabalho magnético muito forte por trás disso, é verdade, e quanto mais conhecimento se tem sobre o fato, o Dr. Bezerra vai até falar mais à frente que nós, os espíritas, se de fato nos debruçássemos sobre isso, a gente tinha uma possibilidade assim enorme de poder agir com o objetivo de ajudar muitos desses nossos irmãos que vivem essas experiências, né? E aí ele lembra até uma passagem que Jesus, nesse período das curas, né? Nas passagens das curas, que o próprio Cristo afirma que a gente também poderá fazer aquilo. Ou seja, hoje, já nós, de algum modo, nós já estamos fazendo porque a gente já conhece, a ciência já descobriu um pouco dessa movimentação desses fenômenos, né? E aí possibilita o tratamento, possibilita a cura. Além do que a doutrina espírita nos oferece também essa condição, eu diria até de um modo mais eficaz, tá? Ele diz aqui, se os adeptos encarnados dessa grande revelação celeste, que é a doutrina espírita, não curam no presente momento as crises catalépticas do próximo, as quais até mesmo uma obsessão, olha isso, até mesmo uma obsessão poderá provocar, será porque elas são raras ou pelo menos ignoradas, ou porque, lamentavelmente, se descuram da instrução doutrinária necessária à habilitação para o importante certame. Ou seja, não há uma dedicação maior por conta de nós que compomos a doutrina espírita para entender isso melhor e trabalhar sobre o assunto. Mas é fato também que, pelo menos, eu não tenho informações ou um conhecimento mais aprofundado a respeito, no sentido de que casos como este são em grande quantidade. Me parece que não, né? Mas eles existem. Dr. Bezerra continua falando que a catalepsia, assim como a letargia, não são enfermidades físicas, não são, mas uma faculdade que como qualquer outra faculdade medianímica incipiente, ou incompreendida, ou ainda descurada e mal orientada, se torna prejudicial ao seu possuidor. Ou seja, por vezes se trata desse tema como alguma doença mental, algum problema psicológico, psíquico ou físico, né? Quando, na verdade, ela é uma faculdade como outras faculdades mediúnicas. Então, não é uma doença. Quem viveu ou vive essa experiência, por exemplo, não entenda como uma doença. Talvez até seja, porque hoje a ciência já consegue aprofundar mais sobre esses temas, né? Mas, de fato, nessas condições aqui apresentadas, ela não é entendida como uma doença, né? Então, se é uma doença, então não é um processo cataléptico, não é um processo letático. Tanto a catalepsia, eu já falei, então, ela como o Dr. Bezerra diz, os casos de animismo nas demais faculdades mediúnicas, isso é um vício, né? Isso pode se tornar também um animismo, e é um vício mais melindroso que os outros.
lembrado, se a tempo não for corrigido, poderá acarretar consequências imprevisíveis, tais como a morte total da organização física, a loucura, dado, nesse caso específico, se ele não é tratado como tal, poderá tornar-se, sim, uma loucura. Poderá nos conduzir, quem vive uma situação como essa, poderá vir a ter, sim, problemas de saúde mental e chegar até mesmo ao desencarne se não for tratado de maneira adequada, né? Isso pode levar, inclusive, à obsessão, ao suicídio, né? A um homicídio, porque não há uma compreensão e entendimento de fato do que acontece. E há graves enfermidades, esgotamento, depressão, alucinações, enfim, para a gente entender a gravidade que é quando ela é tratada de uma forma equivocada, quando esse assunto é tratado como algo apenas físico, né? Aí o doutor Bezerra continua dizendo que, entretanto, se os adeptos da grande doutrina da imortalidade, os espíritas, não sabem conscientemente ou não querem resolver os intricados problemas oferecidos pela catalepsia e sua irmã gêmea, a letargia, eles, os espíritas, não se preocupam com esses fenômenos, isso é uma afirmação do doutor Bezerra, sem o quererem e o saberem, corrigem a sua possibilidade de expansão com o cultivo geral da mediunidade comum. Olha que coisa interessante, mesmo involuntariamente, mas com o uso da mediunidade comum, o médium pode ser útil na resolução de problemas tais, como esses que nós estamos trazendo como tema na noite de hoje. Então, só para a gente entender o quanto isso é importante ter o conhecimento a respeito disso, e que a mediunidade comum, ele utiliza aqui esse termo, ela pode ser importante nesse processo de cura de quem vive essas experiências, tá? E aí, para a gente ir caminhando já para o encerramento dessa parte, bem rapidinho, o caso de Lázaro, o doutor Bezerra considera, inclusive, como uma depressão. O doutor Bezerra considera que o caso de Lázaro foi uma depressão em decorrência de uma doença. Então, ele chegou a um estado depressivo tão aprofundado, tão profundo, que se tornou uma doença e virou a situação que a gente sabe que o Evangelho traz para a gente, uma situação muito delicada e que o Cristo, sabendo, mesmo após aquela quantidade de dias em que ele já estava ali no considerado morto, né, o corpo já teve decomposição em algumas partes, ainda assim houve a possibilidade de renovação dessas células, né, o organismo retomou a sua funcionalidade, porque o Cristo conhece assim, todos os caminhos, né? Então, a moral e a intelectualidade, a moralidade do Cristo, de fato, foi a responsável por fazer com que Lázaro retornasse, entre aspas, à vida. Já é diferente um pouco o caso da filha da viúva de Naim e da filha de Jairo também. Mas a Dona Ivone, para a gente, como eu disse, já caminhando para o final, a Dona Ivone, ela viveu uma situação com 29 anos de idade. Ela teve um estado cataléptico, né, em que ela ficou foi dada como morta. Os médicos da época, né, quem eram os médicos? Era algum médico que tinha um conhecimento generalizado e o farmacêutico, eu só corrigindo, que não era o estado cataléptico, mas um estado letárgico da Dona Ivone. Então, foi dada, de fato, como morta, foi dito ali que ela já não tinha mais vida, foi colocada no caixão, lá com um anjinho,
toda aquela organização de um enterro de uma criança, né? De um enterro, de um funeral e a especificidade quando criança. Então, a mãe dela, com uma sensação de que ela não estava morta, se recolheu, então, ao quarto, né? E ali fez uma prece muito fervorosa, invocando Maria de Nazaré, pedindo uma orientação de que, se a sua filha, de fato, vai estar morta, que ela aceite a condição como tal e que a filha siga em paz. Mas, se não, que ela mande o sinal. Então, pouco após ela concluir a sua oração, a filha retorna à vida, né? A dona Ivone retorna à vida, começa a chorar. Então, ali houve a percepção de que, de fato, ela não havia morrido, né? Então, essas são as considerações iniciais. É uma experiência assim, incrível, né? E ela acha, inclusive, ela afirma que essa situação que ela viveu foi em decorrência de um suicídio numa encarnação anterior por afogamento, né? Então, era isso, e a gente encerra por aqui e deixa aí para vocês darem continuidade. Com você, Paloma, enfim. Show de bola, tio Neto! Gente, preparem-se que o intervalo está chegando e, após este bloco, teremos o nosso Pinga Fogo no Cuscuz. Simbora, JP! Na hora que bater aquela fome, não passe à vontade. Passe na De Oliva Pizzaria. Pizza feita de massa crocante italiana com vários recheios. Só de pensar já me deu água na boca. E aí, peça a sua agora mesmo. O WhatsApp 34836346.
Estamos de volta, galera! E agora se inicia o quê? O pinga-fogo no cuscuz. Prepare as cumbucas de cuscuz com queijo, tofu, manteiga, que seja para derreter, que o gostinho, chega que derrete na boca. Alguma pergunta, algum questionamento? Esse tema, tio Neto, é babado, viu? Alô, alô, Françoise Marie, parlez-vous que o Neto escutei. Olá, tio Neto, é muito bom ter você aqui conosco, viu? Seja muito bem-vindo. Mas, tio, vamos já botar fogo nesse cuscuz. Na era vitoriana, no século XIX, né, quando a gente tinha muito medo, a morte ainda era tratada como um tabu muito grande, na França e na Alemanha, era usual colocar um sino, botar o caixão, né, e amarrar na mão do morto um sino para fora. E é interessante quando a gente vai olhar sobre esses assuntos, que a gente aprende mais um pouquinho, né? E foi nessa época que, por causa desses buracos que eles botavam, né, com o sino, ficava um cheiro fétido de decomposição. E esse cheiro é por isso que as pessoas passaram a levar flores para o cemitério, porque não aguentavam o fedor. É interessante, a gente vai tirando algumas coisas. Mas eu te pergunto, por que isso era utilizado? Porque algumas pessoas morriam e poderiam estar mortas, entre aspas, em estado letárgico ou cataléptico. E na época, eles não tinham como avaliar. Então, durante décadas foi utilizado essa forma de enterro para que as pessoas, se tivessem tendo caixão e acordassem, tocavam o sino e botavam uma pessoa para ficar, um dos coveiros, né, para ficar atento, pelo menos alguns dias, para que pudesse desenterrar, no caso, a pessoa e promover esses enterros. Eu te pergunto, por que eles estão tanto medo da morte, né? O que a doutrina espírita pode falar acerca disso? De fato, o medo da morte, ele ocorre, eu penso, porque a gente tem um instinto natural, né? É uma lei natural, uma defesa de que a gente tem uma vida prolongada, que tem uma vida muito longa, que a gente possa aproveitar tudo aquilo que a vida nos oferece, né? Então, o medo da morte, eu penso mais como algo que nos assusta, justamente porque há uma relação muito forte nossa com o meio material, com o ambiente material em que nós vivemos. Porque a gente se satisfaz em alimentar o nosso estômago, a gente se satisfaz em matar a nossa sede, a gente se satisfaz quando se tem muitos vícios, o vício do álcool, da bebida, por exemplo, é um fator preponderante para poder manter a gente mais e mais com os pés aqui nessa terra e não querer sair daqui jamais, porque o vício é algo que me traz alegria e satisfação. Então, e o medo do desconhecido, eu diria também, porque, de fato, a morte, por mais que a doutrina nos explique, diga que há um mundo espiritual, e claro que há na nossa concepção, e eu não tenho dúvida disso, mas esse processo, né, entre a morte física, a morte do corpo, e como o espírito vai chegar do lado de lá, né? O que vai ocorrer? Aí, então, são várias as vertentes que tratam disso, né? Algumas correntes religiosas acham que a gente vai para um descanso eterno, outras acham que a gente vai passar por uma região de sofrimento ali, vai ser escolhido entre uma região de sofrimento eterno, que é o inferno, ou ir para o céu. Então, são questões que a humanidade ainda não compreendeu a fundo. A doutrina espírita, ela traz isso de modo muito claro. A vida continua, a vida é incessante, não há morte, de fato, né? O que há é uma transformação, um retorno a uma pátria, que é a pátria do espírito. Muito bom, tio.
É interessante a gente ver, né, o quão a gente ainda é bem pequenininho sobre as informações, né? Eu acho que essa era da Paloma. Ou é Paloma ou é contigo. Fala, Iraci. Olá, boa noite. Eu estava escutando aqui e lembrando sobre como os fluidos também influenciam na catalepsia, né? E na semana passada a gente conversou sobre fluidos e eu estava lembrando do livro da Gênese, né? Na questão... Vamos lá, a questão é os fluidos, o capítulo 14, na questão 29, que ele fala sobre as questões da matéria inerte, entendeu? E de como se deu a questão do Lázaro, certo? Que foi a mais, como você falou, né? Foi a que mais impressionou, porque algumas partes do corpo já estavam no início do processo de decomposição. Né? E aí, se tu me permites, engraçado, na Revista Espírita tem um caso de uma médium, né, que ela fazia, no início da mediunidade dela, Kardec retrata na Revista Espírita de 1858, que ela, no início da mediunidade, ela tinha mediunidade, entrava em estado cataléptico, começava a apodrecer, mas ela queria ficar do outro lado. Ela não conseguia ainda exercer a mediunidade, né? E aí, o que ela acontecia? Ela via o outro lado, ia passear, ia fazer um monte de coisa e deixava o corpo apodrecendo, né? E as pessoas achavam, e a família passou a observar, e ela, quando educou a mediunidade, aí ela passou a não fazer mais isso. Ela entrou em equilíbrio no corpo físico. Então, muitas pessoas têm mediunidade, pode haver estados letárgicos por causa de um N fatores, né? E a gente observa que há como Lázaro, da mesma forma, Jesus ele não veio para quebrar as leis, né? Ele veio para fazer cumprir. Então, no caso, Lázaro, ele veio ser exemplo para nós do que o mestre tinha alcance de perceber através da dupla vista, através da sensibilidade, né? Desculpa ter te interrompido, era assim. Não, mas é sobre o assunto. E você vê que a questão da catalepsia, muita gente confunde, certo? Essa questão de catalepsia e o letargia? E da letargia, né? A letargia, certo? Ficam... porque são questões onde o corpo sai completamente de si e o outro é só parte, né? Você ainda tem uma certa consciência, mas é uma questão bem interessante e o Neto foi muito feliz nas colocações desse tema, que é um tema complexo. Com certeza. Aí a gente lembra também, tio, que eu já vou emendando, ó, é tanta coisa aqui que a gente vai vendo, lembrando, daquele ator, Sérgio Cardoso, eu acho que era mais ou menos na década de 70, houve um bafafá, né, na mídia, porque ele era um ator da Globo, e era do teatro e da televisão, e ele foi considerado morto, dizem, né, que ele tinha tido um ataque cardíaco, e depois ele foi verificado que ele sofria de catalepsia, o médico dele depois veio postular sobre o assunto, mas a família sempre negou. Isso é um caso que a gente vai à parte, né? Mas a gente vê que eles disseram, né, na época, que desenterraram o corpo e quando eles desenterraram, ele estava virado, o corpo dele dentro do caixão. A gente vai observando que esses estados, sejam letárgicos ou catalépticos, tem que ser observado, né? O que é que causa isso? O que deverá, né, a gente compreender para a gente compreender? Eu havia falado que a dona Ivone, ela fala que, no caso específico dela, né, dessa situação que ela viveu aos 29 dias de vida, ela nasceu exatamente em 24 de dezembro, né?
E isso ocorreu no dia 23 de janeiro. Então, ela teve um acesso de tosse continuado, veio a sufocação e, a partir disso, ela ficou como morta, né? E, como eu já havia dito, ela relata que poderá ter sido uma situação em que de suicídio, que ela cometeu suicídio através do afogamento, né? Então, é uma situação assim tão difícil, né? Eu fico imaginando o sufocamento que é de quem está fora, porque quem está lá dentro, o espírito tem alguma consciência daquilo que está ocorrendo, né? Quem está dentro, eu estou falando dentro aqui, mas quem está vivendo a situação, de fato, né? A gente que está aqui fora fica, se não tem um mínimo de conhecimento, deve ficar um sufoco só, né? Como foi o caso da mãe da Dona Ivone, que recorreu à prece, um instrumento extremamente útil, né? É bem interessante. Eu ainda vendo, tio, que a gente fica curioso, né, sobre esses assuntos, ainda mais para o MEP, quem está estudando mediunidade, né? Mas antes de eu passar, fala, Paloma. Paloma está com alguma pergunta aí? Em casos de sonambulismo na infância, crianças que têm crise de sonambulismo até os seus 7 anos, seria uma forma de conflito do espírito da criança ou seria alguma questão mediúnica? O senhor poderia falar sobre isso? Poderá ser uma mediunidade que esteja ali despertando, né? Por isso que é importante o conhecimento da doutrina espírita, porque os pais, nessa situação, já ficariam ali de olho naquilo, iriam estudar a respeito e acompanhar, né? Acompanhar para que pudesse dar a melhor orientação possível para aquela criança, para aquele filho. Porque a gente pode ver o caso da Dona Ivone, a mediunidade dela é uma coisa assim, absurda, no sentido de grande, né? De um trabalho que começou a ser despertado com 29 dias de vida, né? De fato, aquilo já era um processo, a mediunidade dela já começando a despontar, com 29 dias de vida. Imagine isso, né? E quando ela compreendeu isso de fato, ela entendeu que a vida dela era para viver exclusivamente em prol do trabalho mediúnico, em prol do atendimento ao próximo. É tanto que ela fala, eu não lembro qual é a obra, que ela não teve absolutamente nada do que é material, nem mesmo uma casa para morar, né? Ela não teve propriedade disso, não teve propriedade de nada, de nenhum bem material, a não ser aquilo que ela usava, as roupas do corpo, né? Vamos dizer assim. Então, ela entendeu que esse momento que ela viveu, essa experiência que ela viveu, quando ela foi crescendo e entendendo a respeito da mediunidade, né? Ela se dedicou por completo. Então, quando você tem na família casos como esse e que tem um conhecimento sobre a doutrina espírita, os pais vão cuidar de educá-lo nesse sentido, de educar a criança nesse sentido, né? E quando não ocorre, aí eu não quero nem tocar para não ser injusto, enfim, para não falar nada a respeito do que os outros pensam quanto à questão da mediunidade, mas que, de fato, é preciso estudar a doutrina espírita para entender todos esses fenômenos, né? É contigo, Paloma. Achei que tá só a sintonia assim, pim, pim, pum! Tio Neto, gratidão por disponibilizar a noite de hoje, de quinta, sobre este tema tão instigante. Esse tema, galera, cheira muito MEP e também o EG 2, não, EG 3. Gente, vamos acordar, viu? EG 3. Vocês que estão no EG 3, que ficaram totalmente instigados por este tema, você que está no MEP ou você que ainda não está estudando a doutrina, convido a vocês a estudarem, para se familiarizarem e aprender cada vez mais sobre esta doutrina de amor. Então, para finalizar com a prece final, bora!
Vamos lá, eu gostaria de chamar a nossa querida Iraci para fazer a nossa prece final. Vamos lá. Depois desse banquete de conhecimento, né? Vamos aqui serenar os nossos corações, vibrar a paz e o bem. Que possamos, Senhor, sintonizar nas palavras de amor que o Cristo nos colocou, para que possamos difundir a paz, a luz, e, com isso, dispersar o ódio, a intolerância, que rodeia o coração de algumas pessoas. Pedimos que Jesus, o nosso mestre amado, coloque por sobre o planeta as suas bênçãos e por sobre todos nós o seu amor. Obrigada pela oportunidade de aqui estar. E vamos encerrar por agora a nossa atividade. Que assim seja. Que assim seja. Galera, tudo de bom para vocês. Cuidado na prece. Beba bastante água, porque essa semana o sol vai ser para cada morador e para cada muleira uma paulada de quintura, uma baforada no seu cangote. Cuidem-se, não esqueçam, hein? Todas as quintas temos o nosso encontro aqui nessa singela web rádio feita com todo amor. Muita paz, muita luz e tchauzinho, tchauzinho.